Oi pessoal, eu sou a Fabiana Najib e alguns anos atrás idealizei com a minha amiga Carla André o projeto Abaetê, que vem oferecendo aí muitos círculos de formação para os professores da infância. Bem, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre interações e brincadeiras em casa. Para quem não sabe, interações e brincadeiras são eixos estruturantes do currículo na educação infantil. E o currículo tem sido aí uma grande preocupação das famílias, dos professores e das escolas nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que as crianças estão sem ir para a escola. E aí, como fazer para garantir esse currículo? Bem, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, um documento mandatório que traça todas as diretrizes para as construções curriculares, inclusive a BNCC, que é um documento mais recente, talvez mais conhecido nesse momento, ele diz que o currículo da educação infantil é um conjunto de práticas que tem os eixos estruturantes, interações e brincadeiras e precisam garantir experiências. Então, práticas que possibilitem experiências. Crianças aprendem vivenciando experiência. É assim que as crianças se relacionam com o conhecimento, a partir de suas experiências. E experiência é tudo aquilo que a gente vive, que a gente vivencia, mas não só aquilo que a gente participa, mas aquilo que passa por nós, que nos toca, que nos afeta, que de alguma forma nos atravessa. Então, experiência, ela é muito pessoal. A gente pode viver uma mesma situação, mas cada um ter uma experiência diferente. E não pode negar que o que estamos vivendo nesse momento e que as crianças estão vivendo é uma experiência nova, talvez, para alguns, né? De estar muito tempo em casa, de estar próximo com pessoas da família que ele não tem tanto contato assim no dia a dia, com uma rotina diferente, com um cotidiano diferente. Então, um outro ponto bastante importante para destacar aqui é que currículo é cotidiano. O currículo da criança acontece em todo o cotidiano dela. Então, desde que ela acorda, todas as experiências que ela vive ao longo do dia, e no caso da escola, todo o cotidiano da escola é currículo. Então, é muito tranquilizador pensar assim, né? De que, de alguma forma, tudo que as crianças estão vivendo já é, de alguma forma, currículo. Mas é importante dizer que a escola, ela tem um papel extremamente importante na vida da criança e ela não vai ser substituída nesse momento pela família. Os pais, eles não são professores, nem todos são, não são obrigados a saber, eles não são obrigados a ter conhecimentos didáticos e pedagógicos que o professor e que a escola tem. A escola é um espaço preparado para a educação das crianças. É um espaço que é pensado para isso e que é planejado para isso. E a educação infantil, ela é presencial. Quando traz interação e brincadeira, a força, né, dessa relação é que se constrói uma educação. Mas a gente precisa entender que as interações nesse momento, elas estão limitadas. As crianças estão vivendo um momento de muito menos interação social, mas estão interagindo com outras coisas e com outras pessoas e com outros espaços, que inclusive redescobrindo e reencontrando a própria casa e a própria família. E isso tudo precisa ser potente, precisa ser entendido como aprendizagem também. Então, é hora da gente potencializar essas relações, essas interações das crianças com esse espaço, com o espaço da casa, relações com a família, até mesmo pensando em que materiais e que possibilidades existem dentro de casa que a gente pode enriquecer ainda mais esse currículo, né? Qual é o papel aí da escola, né? A escola precisa criar a relação, precisa manter a conexão com as crianças e com a família, precisa auxiliar as famílias na construção de boas interações e brincadeiras, de boas experiências, né? Através de interações e brincadeiras. Precisa trazer, criar uma rede de apoio, até de afeto, de conexão afetiva com a criança, com a família, manter-se presente, estar próximo o máximo possível dessa relação e não ser um peso maior para as famílias.
E qual é o papel da família? Buscar, nessa relação com a escola, possibilidades de construir experiências positivas para as crianças, experiências de qualidade. Então a gente pode pensar em algumas dicas muito básicas, muito simples, de coisas que tem em casa que podem ajudar as famílias a promover boas experiências e boas brincadeiras. Então, vamos lá, vamos pensar assim, tem tecido na sua casa? Tem cangas? Tem lenços? Tem echarpes? Isso aí pode ser uma grande potência de materialidade para as crianças. Os tecidos são materiais fluidos, são materiais que trazem leveza, aconchego, acolhimento. Então pega tudo isso, dá uma boa lavada, bota num dia de sol do lado de fora, depois organiza isso numa caixa plástica de forma que as crianças possam ter acesso com facilidade e deixa que eles brinquem à vontade, que eles criem suas histórias, seus enredos, suas fantasias, né? Que criem cabaninhas e tantas outras, certamente que eles vão ter muito mais ideias e vão surpreender muito mais. Outra possibilidade são os materiais não estruturados. Vamos começar a juntar aí embalagens vazias, rolinhos de papel higiênico, pratinhos de papelão que nem são, pratinhos de isopor, na verdade, que não são recicláveis e que a gente pode dar um outro lugar para ele, né? Criar aí uma caixa também com esses materiais pode ser um grande disparador nas crianças de muitas ideias e muitas construções aí tridimensionais. Eles certamente vão ter muita possibilidade com isso. Quem sabe um dia juntar os tecidos com esses materiais não estruturados também pode dar um bom caldo aí para esse brincar livre, para esse brincar onde a criança é protagonista, onde ela cria suas próprias narrativas aí com esses materiais. Descobrir, quem sabe, dentro da própria casa, se tiver um quintal, se tiver naquele passeiozinho que a criança faz pela rua, que tal coletar alguns elementos da natureza e começar a construir aí uma caixa, um tesouro da natureza, com esses elementos, com pedrinhas, folhas diferentes, de texturas diferentes, tamanhos e formas e cores diferentes, né? Essas pedrinhas também, de vários tipos que a gente pode encontrar aí, gravetos. E vamos fazer aí uma caixinha dos tesouros da natureza, tanta coisa rica e cheia de conhecimento que pode trazer isso, né? Olhar aí para sua cozinha e tanta potência que tem aí na culinária, nas receitinhas do dia a dia, das receitas simples. Quem sabe fazer tinta com condimentos e esses elementos naturais aí, tintas com materiais da natureza mesmo, que tem na sua casa aí, corantes naturais. E vamos lá, na internet tem muita coisa legal que vai ajudar a gente nisso. Massas de modelar, massinhas que podem ser também construídas com elementos caseiros, né, que não vão trazer nenhum mal à criança, que ele vai poder mexer, se melecar, a criança precisa disso, gosta disso. Se tiver a possibilidade de conseguir um pouco de argila e deixar essa argila próxima à criança para ela manusear. A argila também é uma materialidade que traz muita riqueza, muitas grandezas na relação da criança com essa terra, com as construções. Essas coisas, elas podem ajudar a criar boas experiências em casa e não pesar essa rotina da criança com atividades enfadonhas, repetitivas, cansativas, que afastam muito mais a criança da escola do que criam uma boa conexão e boas experiências. Então é importante pensar que a escola da educação infantil é o espaço das múltiplas linguagens. Não é só a linguagem verbal que é soberana e precisa estar acima de todas as outras, muito pelo contrário. A linguagem verbal, ela tem um espaço assim como todas as outras. Então, crianças, elas se expressam por muitas linguagens. É preciso que a gente pense em todas elas e ofereça experiências que perpassem por todas essas linguagens, tá? E tornar essa relação com a família, com os irmãos e com a casa, nesse momento, algo muito mais leve, muito mais prazeroso e muito mais rico em experiências positivas e experiências qualitativas e que vão garantir um bom currículo
para as crianças nesse período. É claro que as atividades escolares e a relação que os professores estão fazendo também tem o seu lugar, também tem o seu valor, mas é importante que a gente entenda que interações e brincadeiras é tudo que a criança precisa para constituir o seu currículo, para construir a sua trajetória, a sua história de aprendizagem. E assim esse período vai passar. Daqui a pouco vamos todos voltar para a escola, vamos todos voltar para as relações com os nossos colegas, com os professores, entre as crianças, e isso tudo vai ser ressignificado também, né? Vai ser dado um lugar para essa experiência na vida de todos nós e a gente vai sair muito melhor de tudo isso, é isso que a gente mais deseja. Tá bom? Espero ter colaborado com algumas dicas. Estamos aqui abertos para a gente bater um papo. Vamos começar aí uma temporada de lives também lá no Instagram do Abaetê. Segue a gente e vamos juntos buscar boas estratégias para garantir aí uma educação de qualidade para as crianças. Tá bom? Beijo grande, até mais.